Você sabia que o jejum pode ser a chave para abrir os céus sobre a sua vida? No vídeo de hoje vamos revelar segredos espirituais que você provavelmente nunca ouviu antes. Quer descobrir como o jejum pode transformar sua caminhada com Deus e trazer um avivamento pessoal? Então não saia daí. Prepare-se para uma jornada que pode mudar tudo. Fique com a gente e veja como um simples ato pode ter um impacto sobrenatural. Hoje, falaremos sobre um tema poderoso que pode transformar sua vida espiritual, o jejum. No entanto, não estamos falando de qualquer jejum, mas do jejum que atrai a presença de Deus. Revelaremos também as coisas que você jamais deve fazer durante esse período sagrado. Prepare seu coração, pois esta mensagem poderá mudar sua perspectiva sobre esse ato de devoção. Antes de continuarmos, pedimos para que você se inscreva em no canal, ative as notificações e venha caminhar conosco nessa jornada espiritual. Deus tem muito mais para revelar a você. Então vamos continuar. Você já se perguntou por que tantos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia praticaram o jejum? Porque o próprio Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar seu ministério. Meus queridos, o jejum não é apenas abster-se de comida. Ele é uma chave poderosa para abrir os portões do céu. Vamos começar entendendo por que o jejum atrai a presença de Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo ao Senhor: Pai, Tu és mais importante para mim do que a comida ou qualquer necessidade física. Eu quero mais de Ti. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O jejum é um ato de humildade e submissão a Deus. Ao nos abstermos de alimentos, reconhecemos nossa total dependência dele. Lembre-se das palavras de Jesus em João capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quando jejuamos, alinhamos nosso espírito com essa mesma atitude. No entanto, cuidado, o jejum não é uma fórmula mágica para manipular Deus. Não, meus irmãos e irmãs, o jejum é uma maneira de nos aproximarmos dele, de aguçar nossa sensibilidade espiritual. Em Isaías 58:6 está escrito: Não é este o jejum que escolhi? Quebrar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. O verdadeiro jejum deve nos levar à transformação interior e a atos de amor e justiça. Agora vamos falar sobre algo crucial. As coisas que você nunca deve fazer durante o jejum. Preste muita atenção, pois isso pode ser a diferença entre um jejum que agrada a Deus e um que é em vão. Primeiro, nunca jejue para se exibir. Jesus nos adverte em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê o que é feito em secreto. Seu Pai que vê em secreto os recompensará. O jejum é entre você e Deus, não para impressionar os outros. Você jejuar para mostrar o quão espiritual você é, terá perdido o propósito. Deus olha para o coração, não para as aparências. Segundo, nunca negligencie a oração durante o jejum. O jejum sem oração é apenas uma dieta. Quando Daniel jejuou, ele se voltou para o Senhor em oração e súplica, jejuando e vestindo-se de saco e cinzas. Daniel capítulo 9, versículo 3. O jejum abre nossos ouvidos espirituais, mas é através da oração que nos comunicamos com Deus. Terceiro, nunca use o jejum como desculpa para negligenciar suas responsabilidades. Alguns acreditam que jejuar significa se isolar completamente. Mas lembre-se de que Jesus nos ensinou a ser sal e luz no mundo. Continue a trabalhar, a cuidar de sua família e a ser uma testemunha viva do amor de Deus. Quarto, nunca jejue sem um propósito claro. Pergunte a Deus qual é o propósito do seu jejum. É para avivamento, cura, direção, quebra de maldições? Esther jejuou com um propósito claro, salvar seu povo. E Deus honrou seu jejum. Quinto, nunca quebre seu jejum de maneira impulsiva. Quando o período de jejum terminar, volte a comer gradualmente. Seu corpo e espírito precisam de tempo para se reajustar. Use este momento para refletir sobre o que Deus lhe falou durante o jejum. Sexto, nunca se esqueça de que o jejum não é apenas abster-se de comida. Isaías 58 nos ensina que o verdadeiro jejum envolve atos de justiça e misericórdia. Durante o seu jejum, busque oportunidades para abençoar os outros,
para ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Sétimo, nunca entre em um jejum prolongado sem orientação médica, especialmente se você tiver condições de saúde pré-existentes. Deus quer que cuidemos de nossos corpos, que são o templo do Espírito Santo. Oitavo, nunca use o jejum como forma de autopunição. Alguns entram no jejum pensando que precisam se punir por seus pecados, mas lembre-se de que o sacrifício de Jesus na cruz já pagou por todos os nossos pecados. O jejum serve para nos aproximarmos de Deus, não para nos punirmos. Nono, nunca compare seu jejum com o de outras pessoas. Cada um tem sua jornada com Deus. Talvez você só consiga jejuar uma refeição, enquanto outro irmão jejua por dias. Não importa. Deus olha para o coração, não para a duração do jejum. Décimo, nunca perca o foco em Jesus durante o jejum. É fácil se concentrar tanto na prática do jejum que esquecemos porque estamos jejuando. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, meu amado, quero compartilhar algumas histórias poderosas de jejum na Bíblia para inspirá-lo e encorajá-lo nessa prática. Lembre-se de Moisés, que jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos diretamente de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Imagine a intimidade com Deus que Moisés experimentou durante esse tempo. Pense em Esther, que pediu um jejum de 3 dias antes de se aproximar do rei para interceder por seu povo. Esther capítulo 4. Seu ato de coragem, precedido pelo jejum, salvou toda a nação judaica. E não podemos esquecer nosso Senhor Jesus Cristo, que jejuou por 40 dias no deserto, enfrentando e vencendo as tentações do diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. O jejum fortaleceu Jesus para o poderoso ministério que estava por vir. Esses exemplos mostram que o jejum não é apenas uma prática religiosa vazia, mas uma ferramenta espiritual poderosa, pode trazer grandes avanços em nossas vidas. Mas você pode estar se perguntando, pastor, como posso começar a praticar o jejum de uma forma que agrade a Deus? Excelente pergunta. Aqui estão alguns passos práticos. Primeiro, comece devagar. Se você nunca jejuou antes, não tente um jejum de 40 dias imediatamente. Comece com uma refeição e, em seguida, tente um dia inteiro. Deus honra cada passo de fé que damos em direção a Ele. Segundo, prepare seu coração antes de começar o jejum. Passe um tempo em oração, pedindo a Deus para purificar seu coração e revelar qualquer pecado não confessado. O Salmo 139, versículo 23 e 24 é uma ótima oração para este momento. Terceiro, estabeleça um propósito claro. Por que você está jejuando? Seja específico em sua intenção. Escreva e mantenha em mente durante o jejum. Quarto, planeje seu tempo. Durante as horas que você normalmente passaria comendo, dedique-se à oração, à leitura da Bíblia e à adoração. Não desperdice esse tempo precioso. Quinto, esteja preparado para a batalha espiritual. O inimigo não gosta quando nos aproximamos de Deus. Você pode enfrentar tentações ou desânimo, mas lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Sexto, mantenha-se hidratado. Beba bastante água durante o jejum. Isso ajudará seu corpo e manterá sua mente clara para ouvir a voz de Deus. Sétimo, quebre o jejum com sabedoria. Quando o período de jejum terminar, não coma demais de uma vez. Comece com alimentos leves e aumente gradualmente. Oitavo, registre o que Deus fala. Tenha um diário para anotar as impressões, versículos e revelações que você receber durante o jejum. Isso será um testemunho poderoso para você no futuro. Nono, compartilhe os frutos do jejum. Esteja atento às oportunidades de compartilhar o que Deus fez em sua vida. Seu testemunho pode encorajar outros a buscar a Deus mais profundamente. Faça do jejum um estilo de vida. Não deixe que o jejum seja apenas um evento ocasional. Incorpore-o regularmente em sua vida espiritual. Talvez jejuar um dia por semana ou por mês. Meus queridos, o jejum é uma das práticas espirituais mais poderosas que temos à nossa disposição. Quando praticado com o coração certo e de acordo com a palavra de Deus, ele pode trazer avivamento pessoal e coletivo. Lembre-se sempre de que o jejum não é para impressionar a Deus ou ganhar seus favores. Já temos o favor de Deus por meio de Jesus Cristo. Obrigado por assistir este vídeo, foi uma bênção para você. Clique em curtir neste vídeo e inscreva-se se for sua primeira vez assistindo a este conteúdo. Clique no sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo conteúdo. Que Deus te abençoe.